Durante anos, os torcedores do FC Barcelona sonharam em ver Lionel Messi vestir a camisa blaugrana mais uma vez. Depois de sua saída em 2021, o argentino deixou uma ferida aberta no clube e entre os torcedores. Uma ferida que, se formos honestos, nunca cicatrizou por completo. Dava para sentir isso nas arquibancadas, dava para sentir na forma como os torcedores falavam dele, sempre no tempo presente, nunca totalmente prontos para deixá-lo ir. No entanto, como Xavi Hernández revelou recentemente, esse retorno esteve muito mais perto de acontecer do que muitos imaginavam. Em uma extensa entrevista ao La Vanguardia, o ex-treinador do Barcelona afirmou que, em 2023, o retorno de Messi estava praticamente acertado depois que o capitão argentino venceu a Copa do Mundo da FIFA de 2022 com a seleção da Argentina. Xavi explicou que foi ele quem iniciou o contato com Messi para explorar a possibilidade de voltar ao clube onde se tornou uma lenda. O Léo estava contratado. Em janeiro de 2023, depois de se tornar campeão do mundo, nós entramos em contato com ele. E ele me disse que estava empolgado para voltar. Conversamos até março e eu disse para ele me avisar quando pudesse me dar a confirmação. E eu passaria isso ao presidente. O treinador disse que o processo andou rápido. Segundo seu relato, as conversas continuaram por meses e a empolgação dentro do clube só aumentava. Ele inclusive afirmou que já havia conversas com a diretoria e que as condições pareciam estar se encaixando. Laporta começou a negociar o contrato com o pai do Léo e nós tínhamos o sinal verde da La Liga. Mas então, ele voltou atrás em tudo. Segundo Xavi, o projeto incluía algo profundamente simbólico. Algo que teria dado a uma das maiores carreiras da história do futebol um encerramento adequado, digno de conto de fadas, no clube onde tudo começou. Eu continuava insistindo que estávamos conversando com o Léo havia 5 meses, que estava tudo certo e que teríamos uma última dança como Jordan. Estava tudo pronto. A referência a Jordan não foi acidental. Xavi estava pintando assim a imagem de um atleta lendário voltando para casa para encerrar o capítulo da única maneira que realmente fazia sentido. Messi, de volta ao Camp Nou, de volta à camisa, de volta aonde pertence. Era o tipo de narrativa que se escreve sozinha, o tipo de narrativa com que os torcedores passam anos sonhando. E por alguns meses, no começo de 2023, ela foi real. Então, o que deu errado? Quando tudo parecia estar no caminho certo para Lionel Messi retornar ao FC Barcelona, a situação tomou um rumo inesperado. Segundo Xavi Hernández, a pessoa responsável por interromper a operação foi o próprio presidente do clube, Joan Laporta. O ex-treinador disse que o acordo estava praticamente fechado e que a negociação avançava diretamente com o círculo mais próximo do jogador, especialmente com seu pai e agente, Jorge Messi. Entanto, em um momento-chave das conversas, tudo mudou. Ele literalmente me disse que, se voltasse, o Léo iria fazer guerra contra ele, e ele não podia permitir isso. Pense nisso por um momento. O presidente do UFC Barcelona, o mesmo homem que construiu uma imagem pública em torno de sua suposta relação próxima com Messi, que chorou em entrevistas coletivas quando a saída foi anunciada, que por anos sugeriu que a porta estava sempre aberta, matou o retorno em privado por causa de um medo pessoal, não por razões financeiras, não porque a La Liga tenha bloqueado, não porque Messi não quisesse voltar, por ego. Segundo Xavi, essa frase marcou o fim da possibilidade de ver Messi novamente no Camp Nou. O treinador explicou que, depois daquela decisão, o clima mudou completamente. De repente, o Léo parou de atender minhas ligações, porque do outro lado, disseram a ele que não dava para fazer. O treinador também revelou que tentou entender o que estava acontecendo. Entrou em contato diretamente com o pai do jogador, desesperado por respostas. E eu ligava para o pai dele e dizia: "Não pode ser, Jorge." E ele me dizia: "Fala com o presidente." É uma imagem devastadora. Xavi
um dos maiores jogadores da história do Barcelona. Um homem que dedicou sua vida ao clube, reduzido a fazer ligações sem resposta, correndo atrás de um acordo que já havia sido silenciosamente enterrado pela própria pessoa que mais deveria ter lutado para que ele acontecesse. A decisão política dentro do clube acabou impedindo o que teria sido um dos retornos mais chocantes e emocionantes da história do futebol. E os torcedores? Eles nem chegaram a saber o quão perto isso esteve. A revelação sobre o retorno frustrado de Lionel Messi não foi a única declaração forte de Xavi Hernández. Na mesma entrevista, o ex-treinador também falou abertamente sobre a estrutura de poder dentro do FC Barcelona e sobre as tensões que acabaram levando à sua própria saída do clube. Xavi apontou diretamente para Joan Laporta e para uma figura que, segundo ele, exerce enorme influência dentro da instituição, Alejandro Echevarría. Na verdade, eu assinei com o Barça graças a ele, mas ele falhou comigo porque me tirou do cargo de treinador sem me dizer a verdade, condicionado por uma pessoa que eu acredito estar acima do presidente. E essa pessoa é Alejandro Echevarría. Ou seja, quem me tirou do cargo de treinador foi Alejandro. O ex-meio-campista foi ainda mais contundente ao descrever o poder que, na sua visão, Echevarría possui dentro do clube. É assim que Barcelona funciona. Echevarría praticamente comanda tudo. Ele também explicou que sua relação com ele já havia sido próxima, o que tornou a traição ainda mais dolorosa. Xavi negou as alegações de que teria pedido uma saída em massa de jogadores, rebatendo uma narrativa que havia sido usada para justificar sua demissão. Eu nunca pedi 10 saídas, como o presidente disse. Nós só propusemos uma venda específica para cumprir o fair play financeiro. Nada mais. Ele inclusive afirmou que alguns jogadores foram informados de que ele queria vendê-los, algo que ele nega completamente. O quadro que emerge é preocupante. Um clube em que o treinador é minado por dentro, em que as mensagens são distorcidas, em que os verdadeiros tomadores de decisão operam nas sombras e em que a maior oportunidade futebolística da década foi eliminada silenciosamente, sem explicação e sem jamais dar aos torcedores a chance de opinar. As palavras de Xavi Hernández encontraram eco em outra figura próxima de Lionel Messi, o comentarista esportivo Cristóbal Soria. Soria disse que o retorno de Messi ao FC Barcelona já havia estado perto em mais de uma ocasião e que decisões da diretoria acabaram frustrando essa possibilidade todas as vezes. Sobre a primeira oportunidade perdida, ele explicou: literalmente me disseram que havia sido alcançado um acordo por um salário de 10 milhões de euros no primeiro ano para a renovação, mas isso não aconteceu. E alguns dias depois, Ferran Torres foi contratado por 55 milhões de euros. Leia isso de novo. O clube escolheu gastar 55 milhões de euros em Ferran Torres em vez de renovar com o maior jogador de sua história por 10 milhões. O mesmo jogador que lhes deu tudo. O mesmo jogador que, por qualquer critério razoável, é a figura mais importante da era moderna do clube. É uma decisão que, com o benefício da retrospectiva, parece quase incompreensível. Depois, segundo Soria, aconteceu de novo. Uma segunda chance, uma segunda negociação e uma segunda vez em que a diretoria recuou. A segunda vez, que é do que estamos falando agora, e como Xavi disse, foi Laporta quem recuou completamente do acordo. 2 oportunidades, 2 colapsos. O mesmo clube, o mesmo presidente. Apesar de toda a controvérsia, Xavi deixou claro que sua relação pessoal com Messi permanece intacta, mas ele evitou compartilhar os detalhes de suas conversas privadas. São conversas privadas, e além disso, por se tratar do Léo e sabendo o impacto que ele tem, prefiro não dizer nada. Para entender completamente o peso do que Xavi está descrevendo, é preciso voltar a 18 de dezembro de 2022, a noite em que Lionel Messi levantou o troféu da Copa do Mundo em Lusail, no Catar. Foi o momento que o completou. A peça que faltava, aquela que seus críticos passaram 15 anos apontando. Depois
de 3 derrotas em finais de Copa América, depois de uma derrota na final da Copa do Mundo no Brasil em 2014. Depois de anos carregando o peso de uma nação inteira nas costas, ele finalmente conseguiu. Aos 35 anos, na maior final de Copa do Mundo já disputada. E nas semanas que se seguiram, algo mudou. Não apenas para o mundo, mas para o próprio Messi. Fontes próximas a ele na época descreveram um homem que finalmente se sentia livre. Livre do peso de precisar provar a si mesmo. Livre das comparações com Maradona. Livre para tomar decisões baseadas puramente no que ele queria, não no que devia a alguém. E aparentemente, o que ele queria era voltar para casa. Esse é o contexto em que Xavi entrou em contato. Esse era o estado emocional em que Messi estava quando disse sim, quando disse a Xavi que estava empolgado, quando as conversas se estenderam de janeiro a março, vivas de possibilidade. A Copa do Mundo não havia apenas dado a Messi um troféu, havia lhe dado clareza, e essa clareza apontava diretamente de volta para Barcelona. De volta ao lugar onde um garoto argentino de 13 anos vestiu pela primeira vez a camisa blaugrana e começou a construir algo que o mundo nunca tinha visto antes. Em vez disso, ele acabou no Inter Miami, o que, registre-se, ele abraçou completamente e onde vem atuando brilhantemente. Mas não vamos fingir que esse era o final que a história deveria ter tido. Não vamos fingir que ver Messi jogar na MLS, por mais notável que seja, tem o mesmo peso que vê-lo encerrar seu capítulo europeu no Camp Nou, diante dos torcedores que o adoraram por 2 décadas. A Copa do Mundo deu a Messi seu momento perfeito. A diretoria do Barcelona garantiu que ele não pudesse ter seu final perfeito. Enquanto o FC Barcelona passa por um novo processo eleitoral, essas revelações reabrem uma das grandes perguntas do futebol moderno. O que teria acontecido se Messi tivesse retornado ao clube, onde se tornou uma lenda? O Camp Nou teria rugido como não rugia há anos? O clube teria encontrado, nem que fosse por uma última temporada, a magia que tem sido tão difícil de recriar desde que ele saiu? Teria sido o final de conto de fadas que o esporte merecia? Nós nunca saberemos. E essa é a parte que mais dói, porque o acordo estava feito. O jogador queria, o treinador lutou por isso. A La Liga deu o sinal, o verde. Jorge Messi estava à mesa. 5 meses de conversas, tudo apontando em uma direção. E um homem, em uma conversa privada, decidiu que isso não iria acontecer. Então aqui vai a pergunta. E é uma pergunta com a qual todo torcedor do Barcelona merece refletir agora mesmo. O que você acha de Joan Laporta depois de ouvir tudo isso? Este é o presidente que chorou quando Messi saiu. O presidente que durante anos sugeriu que a porta estava sempre aberta. O presidente que a portas fechadas supostamente disse que tinha medo de que Messi fizesse guerra contra ele e escolheu o próprio ego acima do maior retorno da história do futebol. É essa a liderança que o FC Barcelona merece? É assim que um clube desse tamanho e dessa sua história deve ser administrado, por medos pessoais e política de bastidores, em vez do que é melhor para o escudo? O Camp Nou tem um novo nome agora. O time está se reconstruindo. Uma nova era supostamente está começando. Mas, antes que o Barcelona possa realmente seguir em frente, seus torcedores merecem uma conversa honesta sobre as pessoas que tomam decisões no topo, porque com base em tudo o que Xavi acabou de nos contar, essas decisões custaram ao clube e aos seus torcedores mais do que qualquer um deles jamais soube.